Boa noite, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos e meus amigos. Nessa noite eu quero deixar uma palavra bastante conhecida no livro de Mateus, capítulo 14, no versículo 22. E diz assim, ó: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto se despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar, à parte, e chegando à tarde, estava ali só. Louvado seja o nome do Senhor. Então vimos aqui uma palavra abençoada, a palavra do Senhor Jesus. Vimos aqui nesta palavra, meus irmãos, meus amigos, que os discípulos do Senhor Jesus estavam sobre uma grande ordem a qual eles tinham que estar submisso. O Senhor Jesus, ele falou para eles entrar no barco. Só que o que me chama a atenção nesta palavra irmãos, que um discípulo, eles não tinham noção, eles não tinham ideia do que eles estavam pronto a passar ou a enfrentar. Porque eu vou dizer para você, meu irmão, eu vou dizer para você, meu amigo, se ele soubesse, eu imagino, a minha cabeça aqui, ela é um pouco curta para as escrituras sagradas, mas eu imagino que eles não entrariam no barco. Mas como eles estavam debaixo de uma ordem, e crente, ele não tem querer, crente, ele não dirige os seus próprios passos. Não. Depois que você confessa Jesus como único e suficiente Salvador, você não se manda. Eu não posso me mandar. Não existe isso, mas eu faço, eu posso, eu quero, o meu coração. Esquece isso. Quem manda é Jesus. Quem está no controle é Jesus. Quem faz é Jesus. Quem desfaz é Jesus. Ele tem o poder de dar vida. Ele tem o poder de tirar a vida. Ele tem o poder de colocar no vale. Ele tem o poder de tirar do vale. Ele tem o poder de botar no deserto. Ele tem o poder de tirar do deserto. Então, melhor que nós venhamos obedecer a tua palavra. Porque a palavra dele é bússola para a nossa trajetória, né? A palavra dele é luz. Louvado seja Deus. Então, se você estiver firmado na palavra de Jesus, o seu caminho será bem sucedido. Mas se você não tiver, se nós não tivermos alicerçado na palavra de Deus, a queda é certa. A queda é certa. Vai se frustrar, vai se entristecer, vai passar peleja sem Jesus, né? E talvez quem está ao seu redor também vai passar peleja. Então, melhor que nós entramos no barco, ficamos no barco, né, debaixo da ordem tremenda do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que ele despedia de uma grande multidão, ou seja, onde Jesus estava, onde plantava as plantas dos seus pés, ele chamava a atenção. Muitos vinham até ele receber milagre e cura, como nós todos sabemos. Jesus, ele precisava subir um monte? Não. Por quê? Porque ele era o Filho de Deus. Mas por que ele subiu ao monte? Para nos mostrar de exemplo, que nós seguíssemos seus exemplos, que nós seguíssemos as suas pisaduras. Louvado seja Deus. Que fôssemos imitadores de Cristo, que nós sejamos imitadores de Cristo. Louvado seja Deus. Como o apóstolo Paulo falou nas suas cartas, que nós devemos ser imitadores de Cristo. Assim como ele foi imitador de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que já chegada a tarde estava ali ele só, não tinha ninguém, não tinha amigo, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha primo, não tinha ninguém, estava ele só orando.
Homem de coragem, homem de fé. Não é qualquer um que vai para o monte orar sozinho, não. Só pode ter fé. Alguns aí na face da terra, aqui na cidade de Itagimirim, acho que não tem não. Mas tem uns crentes malucos aí que vai. Tem uns crentes malucos aqui na Bahia, aqui em Itagimirim, onde eu moro. Eu acredito que é poucos. Mas tem uns crentes malucos aí que vai, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus estava ali só, falando com o Pai. E a Bíblia diz, no versículo 24, e quando o barco já estava no meio, Jesus, meu irmão, ele é paciente demais. Jesus, ele manda e deixa ver o que vai acontecer. Vai me adorar ou vai murmurar? Jesus aí agora fala, eu imagino Jesus olhando e falando, eu quero ver até onde eles vão. Eu quero ver até onde eles vão sem mim. É assim, meus irmãos, muitas vezes a gente tentamos seguir caminho ou bater os remos sem Jesus. Não vai dar certo. Uma coisa que me chama bastante atenção é aqui vai dar certo porque Jesus tem uma ordem. Ele estava debaixo da ordem. Independentemente do que viesse a acontecer, eles tinham que chegar do outro lado. Por quê? Porque Jesus falou, não, vai passar para o outro lado. Podia surgir o iceberg que afundou o navio Titanic. Podia bater, Jesus ia fazer alguma coisa, né? Mas que tinha que chegar do outro lado. Tinha que chegar. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele estava debaixo de uma promessa. E quando Jesus promete, meu irmão, eu vou te falar. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus promete, pode soprar vento, pode dar terremoto, pode surgir furacão, pode dar, o vulcão pode entrar em erupção, pode derramar lava, pode vir o que for, né? Vai passar para o outro lado. E a Bíblia diz, né, que o vento era contrário. Mas se não fosse esse mais do versículo 25. Mas olha, mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima das águas. Eita glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu já quero deixar aqui uma palavra, aleluia, para o teu coração. Olha, Jesus não te desampara. Jesus não te deixará você passar sua peleja só. Esta peleja que você está enfrentando, que está te causando tormenta, louvado seja Deus, que está te causando desespero, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor Jesus vai ao seu encontro. Louvado seja Deus, ele vai ao seu encontro e ele vai trabalhar em seu favor, amém? Crê nesta palavra, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que eles começaram a gritar, desespero, medo, ficaram aterrorizados. Quem é que não estaria, né, meus irmãos, meus amigos, num alto mar, um vento soprando, eu imagino um tufão, água entrando dentro do barco, quem é que não ficaria? Nesse momento, a fé perdeu o valor, né? E é onde o momento da dificuldade, da tribulação, que o vendaval estiver soprando, é o momento que nós temos que buscar. E o Senhor está nos ensinando essa palavra a ter fé. Independentemente do que aconteça, se você perca, se você ganha, se você chora, se você tenha fé. A fé é o fim e fundamento das coisas que se espera, a certeza das coisas que não se vê. A fé. Aleluia, glórias a Deus. Você está vendo o defunto morto? Creia que se você tiver fé, assim como Jesus falou, se tiver fé, né? Você vai pegar esse monte, vai falar com o monte vai erguer no mar. Aleluia. E não precisa ser uma fé grande, mas uma pequena do tamanho de um grão de mostarda. Versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tende bom ânimo. Ei, irmãos. Oh, meus amigos, não é fácil ter bom ânimo quando você está sendo espancado, quando você está enfrentando vento, quando você está perdendo. Louvado seja Deus, me faz me lembrar de Jairo, né? A Bíblia diz que quando
A mulher do fluxo de sangue chegou ali, aleluia, teve um relógio que parou, né? E veio outro de lá para cá, outro servo, assim que ela foi curada, que ela recebeu o milagre, louvado seja o nome do Senhor. Aí veio um mancebo de lá para cá e trouxe o recado, olha, não adianta incomodar o mestre mais não, Jair, porque a sua filha já morreu. E eu, se eu estando no lugar de Jair, irmãos, eu perdi o fôlego, eu ficava de preto, eu ficava branco. Louvado seja Deus, o medo e o desespero tomaria conta de mim. E eu acredito que não foi diferente com Jairo, porque era uma única filha que ele tinha. Mas Jesus, conhecendo o coração de Jairo, falou: epa, não temas, Jairo, creia somente. Olha que palavra. Não temas, creia somente. O milagre está à porta. Aleluia, louvado seja. Só fica na posição. Fique na posição. Fique aonde Jesus te colocou. Não saia da onde Jesus te colocou, mas fique onde Jesus te colocou. Fique no chamado que Jesus te chamou, independentemente do que venha acontecer na tua vida. Fique no lugar onde Deus te colocou. Se Ele te honrou, fique onde Ele te honrou. Aleluia, glória a Deus. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima da água. E ele disse: Vem, vem, Pedro. Louvado seja Deus. E descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, meus irmãos, teve medo. Medo não combina com fé. E a Bíblia diz que aí agora ele começou a afundar. Ele começou a afundar. Mas Pedro, ele fez uma coisa muito interessante. A Bíblia diz que ele gritou, que ele clamou ao Senhor. Agora, irmãos, o que me chama a atenção nesse versículo é que Pedro, ele grita a Jesus como se Jesus estivesse longe, né? E Jesus não estava longe. Jesus estava perto. Estava perto o suficiente que estendeu as suas mãos. Aleluia. Pegou nas mãos de Pedro. E o mesmo Pedro que ele desceu do barco andando sobre as ondas do mar foi o mesmo que voltou. Um dos homens na terra de carne que pôde andar por cima da água. Pedro, discípulo de Jesus, o único. E Jesus, ele vai dar um rela no discípulo, né? Desperta eles mesmo. Aí Jesus fala assim, ó. E logo Jesus, estendendo na mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvida? Meus irmãos, estou finalizando aqui essa ministração. Você serve um Deus vivo, que abriu o mar vermelho, que colocou um anjo na frente para poder guiar o povo no meio do deserto. Aí você enfrenta um problema aí em sua vida. Você vai ficar duvidando desse Deus que fez uma pedra no meio do deserto, jorrar pedra, jorra água. A pedra foi lá e jorrou. Você vai duvidar desse Deus, né? E Jesus está falando para Pedro: Pedro, por que duvidaste, Pedro? Por que tu duvida, Pedro? Tu não sabe que eu posso tudo, que eu faço tudo, que eu, né? E o Senhor, cala. O mar calou, o vento passou. Apenas confia. Confia no Senhor, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que pensamos e imaginamos. E eu quero deixar uma palavra para finalizar. Louvado seja Deus. Nesta noite, uma palavra que está em Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverar em oração. O segredo é a oração. Antes de Jesus ir ao encontro deles, Jesus fez o quê? Orou. Ele fez o quê? Orou. Jesus precisava de orar? Não. Exemplo. A tempestade está vindo por aí para assolar todos os moradores da terra. Fique em oração. Fique em oração. Porque você em oração, o Jesus Nazareno, ele vai estar te livrando
de qualquer situação. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, a tua vida.